E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano, conteúdo núcleo celular, aula 4. A gente está falando sobre cromossomos, a gente está falando sobre cromatina, no último vídeo a gente falou sobre os tipos de cromossomo. Se vocês forem acompanhando aqui, ó, nossa última aula foi aqui, ó, essa partezinha. E depois, meus amores, vocês vão ver que ele vai falar sobre as estruturas do cromossomo. A parte principal é saber essa constrição aqui, ó, esse estrangulamento que se chama centrômero, que é a parte do centro do cromossomo. E saber que é uma coisa que a gente já tinha falado, que quando existe uma duplicação do cromossomo, ele está em formato de X, a gente chama cada uma dessas partes de cromátides. Isso é importante. Todas as outras coisas que estão aqui, sobre os cromonemas, essa parte de intérfase e divisão a gente vai ver depois. Aí ele está explicando o que é o centrômero, o que são os cromômeros, mas isso aí é muito específico que não vale tanto a pena assim a gente gastar nossa energia. Eu quero que vocês entendam as coisas que são básicas, mas só para eu explicar por que eu tô pulando, que a gente vai ver isso no futuro. Tomar uma aguinha aqui, ó. Então, o que eu quero, essa parte aqui é importante, ó. Aqui a gente tá mostrando 2 cromossomos. Existe uma palavrinha cromossomos homólogos que a gente já vai entender o que é, mas o que eu quero que vocês percebam é que ele diz, ó, nessa região tem um gene A, na região tem um gene B, na região tem um gene C. Então, o que é importante são que eu falei para ti que esses aqui são fragmentos de DNA que definem determinadas características. Quando a gente tem 46 cromossomos na espécie humana, a gente sabe que desses 46 cromossomos, a gente, em cada par de cromossomo, que a gente já sabe, tem determinados genes que vão determinar específicas características em cada espécie. Tá? Então, a gente já sabe quais cromossomos a gente tem e em que cromossomo tem cada gene e que esses genes vão fazer no nosso corpo. Isso o ser humano já mapeou os genes da nossa espécie. Mas o que eu quero te falar é justamente sobre isso. Quando eu olho, porque você sabe o que é isso daqui? Isso aqui é uma fotografia do cariótipo. O que é cariótipo? Anota aí, ó. Cariótipo é o conjunto de todos os cromossomos de uma espécie. Qual é o cariótipo humano? 46 cromossomos. Se eu fotografo uma célula que está se dividindo, hoje eu já tenho como olhar no microscópio esses xizinhos. Eu enxergo esses xizinhos e aí eu fotografo e se eu conto os x, eu vou chegar a 46. E se eu pegar essa fotografia do núcleo celular com vários xizinhos e recortar, eu vou conseguir encontrar 23 pares perfeitos. Essa é a fotografia do cariótipo humano. E nesses 23 pares, o par 1 tem basicamente a mesma estrutura, o mesmo tipo, são metacêntricos. O par 2, o par 3, e a gente vai ter... E por que são pares perfeitos? Porque metade veio do espermatozoide e metade veio do óvulo, e eles vão se encontrar perfeitamente e formar os 46 cromossomos de uma espécie. E o que tu tens que saber, que era aquela questão que eu tava falando do XY? Desses 46 cromossomos, meus amores, 2 deles são os que definem, os que têm os genes que definem o teu gênero, o sexo masculino e o sexo feminino. Então, dos 46 cromossomos, 2 apenas são os que vão diferenciar homens e mulheres. Então, o que a gente vai fazer? Tu pode fazer um esqueminha assim, ó. Desenhar aqui o João, Avelino, ou qualquer outro João, né? Eu pensei em João porque sempre, né, um nome clássico. E tu pode desenhar a Maria. Não necessariamente que a mulher vai ser assim e que o homem vai ser assim. Mas só para você saber. Essa aqui é a mulher e esse aqui é o homem. O que significa? Significa que os dois terão 46 cromossomos. Os dois têm 46 cromossomos porque eles pertencem à espécie humana, certo?
Só que o que diferencia eles cromossomicamente? Que o homem, ele vai ter 44 cromossomos, que a gente chama de cromossomos autossomos, que definem as características gerais do ser humano. Cabeça, 2 olhos, o nariz aqui, sistema respiratório que age desse jeito, enfim. E ele vai ter 2 cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais. A mulher assim também terá 44 autossomos, e eu vou representar só com A, e 2 cromossomos sexuais. Como que se definiu o nome do cromossomo sexual masculino? A gente definiu que o cromossomo sexual masculino é chamado de XY, porque eu vou mostrar ali, eles têm um formato mesmo, o Y parece um Yzinho mesmo. Enquanto que a mulher tem esses 2 cromossomos sexuais chamados de XX. Então eu posso dizer que este homem, para ser um homem do gênero, né, masculino, ele é 44A autossomos XY. Enquanto que esta menina é 44A XX. Então, na verdade, significa que a mulher tem um duplo X. É o mesmo, uma repetição. E o homem tem um que a mulher tem e outro diferente. Ok? Então, dos 46 cromossomos, o homem tem 44 autossomos XY e a mulher tem 44 autossomos XX. E qual que é o detalhe? Se eu posso representar desse jeito aqui ou dessa forma. Simplesmente o homem pode ser 46,XY ou 44AXY. Isso é uma maneira de representar. Enquanto que a mulher pode ser representada com 46XY. Opa, errei! Era só para ver se vocês estavam ligados. 46XX ou 44AXX. Viu? Essa parte de XY não é tão complicada? E o que significa isso? Agora eu já vou ensinar para vocês quem define o sexo de um bebê. Mas calma, vamos olhar lá pro teu livro e ver o que estava mostrando lá o cariótipo humano. Olha aqui ó, o cariótipo humano que ele estava mostrando. Ó, aqui a gente estava mostrando todos os pares, como eu te falei hoje, a espécie humana, os cientistas já sabem que o par 1 define determinadas características, o par 2 define determinadas características. E o que acontece? Como que eles são esses pares, e eu falei pra ti que eu ia usar essa palavra e te explicar o que significava, esses pares a gente chama de pares de cromossomos homólogos. O que significa cromossomos homólogos? Que eles têm os mesmos genes, porque um veio do teu pai e outro veio da tua mãe. Então a gente sabe que, por exemplo, no cromossomo 1, vou inventar, eu não sei, né? O cromossomo 1 define a cor do teu olho e o tamanho do teu fígado. E mais um monte de outras pequenas características. Então, veio o gene que veio do teu pai, veio o gene que veio da tua mãe. Aí eles vão ver quem é o mais forte, e aí isso a genética vai estudar e vai se expressar a cor do olho de um ou do olho de outro. E assim para todas as características. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos, que um veio do pai e veio da mãe. E nesse caso aqui, ó, se a pessoa fosse um homem, ela teria esse cotoquinho aqui, ó. Vocês estão enxergando? Vou chegar mais perto, ó. Se ela fosse um homem, ela seria XY. Isso aqui ignora, ó. XY. Olha como o Y, por que eles colocaram o Y? Porque o Y é um cotoquinho. E se ela fosse uma mulher, ela teria 2 iguais, seria XX. Beleza, gente? Entenderam? Então, eu vou fazer assim, ó. Nessa aula, a gente já aprendeu nessa semana um monte de coisas, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como que a gente define o sexo de uma criança, porque é sempre o pai que define. A gente vai ver o que é uma célula diploide, o que é uma célula haploide, o que significa esses termos, o que é uma célula somática, o que é uma célula sexual, mas é tudo óbvio, tudo bem facinho.
beleza? Qualquer coisa, pergunta, anota tudo, me pergunta no Discord, que aí a gente vai falando sobre isso muitas e muitas vezes, tá bom? Beijão, o Prof ama vocês!